Olá, Elite, beleza? Vamos detonar juntos aí? Continuar aí com a nossa saga, né, de gramática para o CESP aí, para você arrebentar nessas provas, gabaritar, né? Você vai gabaritar. Vamos lá, galera. Olha só. Na aula passada eu fiz uma introduçãozinha com vocês e vou repetir alguns pontos aqui, tá bom? Nós estamos começando um novo ciclo. Vocês sabem que o período composto são dois tipos, por coordenação e por subordinação. Na coordenação, as orações são dependentes sintaticamente. Na subordinação elas são dependentes. Na coordenação elas são independentes sintaticamente, são independentes, né? Então, dois tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas, né? Você tem que saber o que é síndeto. Síndeto é conjunção, né? Conjunção. Síndeto é conjunção. Então, quando eu digo que uma oração é sindética, é porque ela tem conjunção. Quando eu digo que ela é assindética, esse prefixo é de negação, ela não possui conjunção. Então, olha para mim no quadro. Então, ó, são dois tipos, as assindéticas que não possuem síndeto e as sindéticas que possuem. As que são sindéticas, nós teremos as aditivas, as adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas, né? Alternativas. Nós teremos aqui esses 5 tipos. Então, o que você tem de saber? Quando eu falava para você da subordinação, como eu disse no final da aula passada, o que é oração substantiva objetiva direta? Uma oração é o objeto direto da outra. O que é oração adverbial? Uma oração é a adjunta adverbial da outra. Na coordenação, você não notará que uma oração exerce uma função em relação à outra. Beleza? Você não notará isso. Então vamos à análise de alguns exemplos? Olha só. Nós temos aqui Temer não tem densidade eleitoral, não tem carisma e não empolga as massas. 3 orações, vamos dividi-las. Temer não tem densidade eleitoral, oração 1. Não tem carisma, oração 2. Não empolga as massas, oração 3. Aqui na oração 1, olha o que nós temos. Temer é o sujeito, quem não tem algo, não tem densidade eleitoral, objeto direto. Na 2, quem não tem algo, não tem carisma, carisma objeto direto. Na 3, quem não empolga algo, as massas objeto direto. O que eu quero que vocês notem aí? Que essa oração, vamos olhar aqui para mim no quadro, por favor? Olha para mim. Tem como eu falar aqui que essa oração não tem carisma é o objeto direto da oração 1? Não, porque a oração 1 já existe o objeto direto, professor Cleiton. Ah, como eu falar que não tem carisma é um adjetivo, por exemplo, de densidade? Não, não há como. Ah, como eu falar que essa oração 3 é o objeto direto da oração 2? Não. Eu quero que vocês notem que não há uma dependência sintática, não há uma relação sintática entre essas orações. Não há. Não há essa dependência. Nós chamamos de dependência sintática quando uma oração exerce uma função em relação à outra. Aqui essa oração não tem função em relação a essa, nem essa em relação a essa. Estão me entendendo? Isso nós chamamos de independência sintática. Me entenda bem, isso nós chamamos de independência sintática. Vamos lá analisar? Então, aqui nós temos OCA, oração coordenada A, sindética, então, aqui oração coordenada
não há conjunção, assindética, oração coordenada assindética. Todas essas orações são independentes sintaticamente, né? São independentes. Então eu quero que você note que a oração 2 não exerce uma função em relação a 1, nem a 3 em relação a 2. Galera, se você for pensar no nome dessas orações, eu já falei isso outras vezes, mas eu sempre lembro. Você nem estuda para as provas do CESP. É verdade? Você nem pega isso para as provas do CESP. Contudo, eu quero exortá-los a que você tente pegar isso, porque eles vão cobrar algumas coisas que você precisa saber, orações coordenadas. Primeiro aspecto, pontuação. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Vamos detonar. Opa. Olha só. Ó. Ponto e vírgula. Primeira coisa, entre as orações, olha para mim, entre as orações coordenadas, eu posso utilizar o ponto e vírgula. Não há problema. Beleza? Professor, então, um caso de ponto e vírgula é nas orações coordenadas? Sim. Lógico que depois eu vou falar das questões estilísticas. Quando é mais recomendado ponto e vírgula, quando é melhor utilizar. Por enquanto eu estou falando de um aspecto de uma legalidade, a rigor da regra. Eu posso, na coordenação, usar ponto e vírgula, sem problema algum. Olha aqui, outra coisa que eu posso fazer, ó. O ponto também. Vocês notaram? Ó, Temer não tem densidade eleitoral, não tem carisma, não empolga as massas. Só que aqui eu não tenho mais orações coordenadas. Eu tenho períodos coordenados. Então, olha para mim aqui no quadro. Veja bem, galera, na coordenação eu separo com vírgula. Mas a vírgula pode ser substituída por ponto e vírgula ou por ponto. Lógico, como eu disse há pouco, depois nós vamos considerar algumas questões estilísticas, quando é melhor usar um ou outro. Mas eu posso fazer isso, ó. Temer não tem carisma. Aqui, não, aqui, ó. Temer não tem densidade eleitoral, ponto. Não tem carisma, ponto, não empolga as massas. Vocês já notaram, às vezes, a dificuldade que você tem de usar o ponto? Muitos alunos, qualquer manual de redação pede para você escrever períodos curtos. E as pessoas têm muita dificuldade em escrever períodos curtos. Muita dificuldade em escrever períodos curtos. Por que as pessoas têm essa dificuldade em escrever períodos curtos? Porque não sabe coordenação. Ela pensa que só pode usar o ponto quando for mudar de assunto. Né? Então tomem cuidado. Ó, eu posso fazer isso. Ó. Olha como é que ficou. Temer não tem densidade eleitoral, ponto. Não tem carisma, ponto. Não empolga. Posso fazer porque elas são independentes sintaticamente. A rigor, eu não posso fazer isso na subordinação, porque existe uma relação sintática entre as orações. Perceberam? Mas aqui eu posso. Legal. Vamos continuar? Vamos lá. Olha essa aqui. Presos quebram grades, ateiam fogo e sobem no telhado de penitenciária em Caicó. Olha só. 3 orações. Primeira coisa é identificar os verbos. Essa primeira não há conjunção. É OCA. Quando eu colocar OCA, é oração coordenada assindética. Né? São aquelas que não possuem conjunções, que eu posso chamar de justaposta também. Aqui, oração coordenada assindética. Nesta última tem o E, ó. Olha o E aqui. Né? É uma oração coordenada sindética. Professor, olha para mim. Quando eu vejo o E, eu prontamente, professor Cleiton Natal, eu já falo que é uma aditiva. Todas as vezes.
Eu vejo o E, eu já falo que é uma aditiva. Cuidado, o E e o mas são conjunções sacanas, que transitam em outras searas. Então interprete. Por enquanto você não vai ter problema, mas interprete. Ó. Presos quebram grades, ateiam fogo e sobem no telhado. Tá adicionando a ideia? Tá. É uma aditiva. É uma aditiva. Tá? E tem sujeitos idênticos, ó. Os presos que quebram grades. Se eu te perguntar quem é que ateia fogo, você vai me responder os presos. Se eu continuar te perguntando quem é que sobe no telhado, você vai falar os presos. Eu tenho aditiva com sujeitos idênticos, com o mesmo sujeito. Com o mesmo sujeito. Com o mesmo sujeito. E aí? Os examinadores vão fazer assim. Ao se inserir uma vírgula imediatamente após fogo, a correção será preservada. Você aí na sua casa, meu bebezinho, você acha que eu posso colocar uma vírgula aqui depois de fogo? O que você acha? Eu posso colocar uma vírgula aí depois de fogo? Posso ou não? O que vocês acham? Posso ou não? Professor, eu aceito aqui, ó, facultativa. O que eu falo para o meu aluno? Olha para mim. O que eu vou falar aqui, depois você pode voltar ao vídeo, anotar, né? Dar umas pausas aí, anotar isso que é importante. As gramáticas falam o seguinte, aspecto geral das gramáticas. Nas aditivas com o mesmo sujeito não se emprega vírgula. Professor, mas aí é uma aditiva com o mesmo sujeito, cara. Como é que você admitiu essa vírgula? Você falou que pode. Olha a tela de novo, você tem o mesmo sujeito, ó. Presos quebram grades, ateiam fogo, que são os presos, e sobem no telhado, que são os presos. É ou não é? Aditiva com sujeito idênticos. Então a regra fala assim, nas aditivas com o mesmo sujeito, em regra não se emprega vírgula. Só que eu acrescento. Todavia, pode-se utilizá-la como recurso estilístico. Então olha aqui para mim no quadro. Nas aditivas com o mesmo sujeito, há necessidade sintática de colocar vírgula? Hein? Não há. Contudo, posso empregá-la como recurso estilístico, com a finalidade de dar ênfase para a conjunção. Com a finalidade de quê? De evidenciar, com a finalidade de realçar o síndeto. Com a finalidade de dar ênfase, de realçar, de evidenciar. Entenderam? Entenderam de verdade? Então vamos lá. Aditiva com o mesmo sujeito. Existe necessidade sintática de colocar vírgula? Não. Não tem necessidade sintática. Então até na sua redação eu oriento para você não colocar. Contudo, posso utilizar? Posso. Com a finalidade de dar ênfase para o ele. De evidenciar, de realçá-lo. Eu fico muito à vontade de falar sobre isso quando é CESP. O CESP admite e não tem polêmica. Mas eu já vi uma questão da FGV que ela foi pela regra geral, que ela não admitiu a vírgula na aditiva com o mesmo sujeito. Legal? Mas perceba, quando é uma prova de múltipla escolha, fica fácil de você sair de uma cilada, porque você vai comparar as questões. Mas quando é CESP é difícil, porque é certo ou errado. Então, o CESP admite. Eu vou mostrar a questão de concurso público para vocês. Então, como o nosso curso é voltado para o CESP, eu não tenho medo nenhum. Então, aditiva com o mesmo sujeito aqui, professor Cleiton, eu posso utilizar a vírgula. Não há uma necessidade sintática, né, da prescrição gramatical da regra. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico, ou seja, para dar ênfase para o conectivo aqui. Legal? Quero você arrebentando, meu bebê. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui na sua frente. Não fica... Ai, mas eu não gosto de beber água assim, porque muita gente aí em casa fica assim, eu queria ser esse copo. Ai, a mulherada fica louca. Mas, galera, falando sério, entenderam isso aqui? Beleza? Legal. Então, vamos continuar.
Olha essa aqui. O mundo assistiu, né, naquela ocasião, Trump vencer as eleições. Os colombianos, tem outro verbo aqui, mas pode deixar. Rejeitarem, eu quero só o que está dividindo a oração. Uns ingleses optarem, porque não chegou ainda a hora de classificar essas outras aí, pelo desligamento da União Europeia, e Alepo se transformar numa cidade fantasma. Olha só. Eu falei que na coordenação, ó, usei ponto e vírgula aqui, vamos chamar de um aqui, mesmo tendo dois verbos. Aqui 2, é ou não é? Rejeitarem, aqui outro ponto e vírgula, aqui 3, é ou não é? E aqui antes do E. Galera, olha só, todas essas orações são independentes entre si. Uma oração não exerce função sintática em relação a outra. Isso aqui é OCA, oração coordenada sindética, OCA. A última, nós temos o E, né? Deixa eu usar um marca-texto. Nós temos o E na última. Você nota que eu separei com ponto e vírgula aqui, né? Agora você me fala. Agora, eu vou ter aqui aditiva com sujeitos diferentes. Aqui é oração, coordenada, sindética, aditiva. É uma aditiva. Só que nós temos sujeitos diferentes. Quem é o sujeito da primeira oração? O mundo, né? Na segunda, os colombianos. Na terceira, os ingleses. Na outra, Alepo. Galera, eu falo para os meus alunos o seguinte: aditiva com o mesmo sujeito. Em regra, não emprego vírgula. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico. Ou seja, para dar ênfase à conjunção. Agora, quando a aditiva for com sujeitos diferentes. Quando a aditiva for introduzida, sujeitos diferentes, o que eu faço quando forem sujeitos diferentes? O que nós vamos fazer? Eu falo assim, ó, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é do CESP, tá? Esse exemplo. Eu sempre passo, até no presencial, eu falo assim, ó, as estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos e os sulcos foram escavados por carruagens, esqueci de colocar esse exemplo, romanas. Eu quero te mostrar aqui o seguinte, que essa letra horrorosa, mas professor bonito, tinham sido construídas e foram escavados. Eu quero que você note aí que nós temos período composto, né? Nós temos período composto. Na primeira, as estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos, oração 1. E os sulcos foram escavados por carruagens romanas. Quem é o sujeito da primeira? As estradas da Grã-Bretanha. Quem é o sujeito da segunda? Os sulcos. Então, eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. Eu tenho orações aditivas com sujeitos diferentes, né? Aditiva com sujeitos diferentes. Eu digo para os alunos o seguinte, olha lá, galera.
primeira eu dei exemplo com o mesmo sujeito, agora com sujeitos diferentes. O que eu digo? Quando eu tiver aditivas com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa, desde que a ausência dela não promova ambiguidade. Então, o que o CESP cobrou nessa questão? Ele afirmou que a retirada dessa vírgula mantém a correção. Gente, sempre olhe sentido. Se eu tirar essa vírgula aqui, vamos lá para a tela. O texto fica ambíguo? Você vê ambiguidade? Não. Você não passa a entender que tinham sido construídas pelos romanos e pelos sulcos. Sulcos são cavidades, tá? São ranhuras. Não passa. Então ela é facultativa. Ela pode ser retirada? Pode. Pode. Desde que a ausência dela não promova a ambiguidade. Eu vou mais longe, olha para mim. Gente, eu sempre digo para os meus alunos, principalmente em provas do CESP, o senhor do texto é o sentido. Não é regrinha de gramática, não. É o sentido. Então, qualquer vírgula que for facultativa, ela pode ser em determinado contexto obrigatória. Por quê? A regra fala que é facultativa, aí você tira. Ah, então fica certo. Só que ficou ambíguo. Não, aí você tem que colocar por causa do sentido, para desfazer a ambiguidade. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Para fechar. Aditiva com o mesmo sujeito. Em regra não emprego vírgula, mas numa prova objetiva posso utilizar como recurso estilístico. Mas numa redação, eu te dou a dica de não usar. Porque se o examinador for mais fraquinho, ele achar que usa, que não pode usar de jeito nenhum pela regra geral, aí você sempre vai acertar. Você vai acertar o que acha que é facultativo, o que acha que é proibido. Você evita polêmica, tá? Mas não tem polêmica na prova objetiva, eu estou com medo da dissertativa, que são examinadores diferentes. Então, aditiva com o mesmo sujeito. Em regra não emprego vírgula, todavia posso empregar como recurso estilístico. Com o mesmo sujeito. Agora, com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. É um facultativo relativo, desde que a ausência dela não promova a ambiguidade. Então, aqui, quando eu falo assim, ó, o mundo assistiu Trump vencer as eleições. Os colombianos, os ingleses, e está adicionando, é uma aditiva, né? Só que os sujeitos são diferentes. A vírgula é facultativa. Beleza? É facultativa. Mas eu posso usar então, professor? Pode. É só que se for usar aqui, você vai usar o ponto e vírgula. Pode usar esse ponto e vírgula aqui, sem problema algum. Tá? Para manter esse paralelismo aqui, ó. Ponto e vírgula e ponto e vírgula. É errado? Não. Não é errado. Até no Pai Nosso tem lá, ei, perdoa nossas ofensas, tal, tal. Não é errado, tá? Não é errado. É uma aditiva com sujeitos diferentes. E eu disse que nas orações coordenadas, só mostrar aqui para vocês. Falei há pouco, ó, que nas orações coordenadas posso usar vírgula, posso usar ponto e vírgula, ou posso usar o ponto. Falei isso para vocês ou não falei, galera? Falei, né? Falei isso para vocês. Que eu posso fazer tudo isso na coordenação, tá? Sem problema algum. Sem problema algum. Legal? Beleza, galera? Fechamos aqui. Agora vamos aplicar, né, professor? Vamos aplicar. Olha essa questão aí do TRE Piauí 2016. Olha o que o CESP fez. A correção e a coerência, a lógica, coerência, eu sempre falo, é a lógica do texto, tá? Seriam mantidas se inserisse uma vírgula logo após colônia. Beleza? Colônia está aqui, ó. Você está notando que esse E aqui, ó, vamos identificar aqui período composto. Ó, isso aqui é aditivo. Ó. Remonta, verbo e se mantém. Olha só. Olha a oração 1. Acompanhe comigo, meu bebê. A discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia. Oração 1. E se mantém, oração 2. Olha se eu tenho oração com sujeitos diferentes. Quem é o sujeito da primeira? A discussão sobre a participação dos analfabetos. Essa discussão remonta aos tempos do Brasil colônia. E quem é que se mantém? A discussão. Eu tenho aditiva com sujeitos idênticos.
É uma aditiva. A discussão remonta e ela se mantém. Ele está adicionando uma ideia. Eu tenho aditiva com o mesmo sujeito, com o mesmo. Sujeitos idênticos. O que que a regra fala? Que em regra eu não emprego a vírgula. Todavia, posso usar como recurso estilístico. Resumindo, posso usar aqui para dar ênfase para o e. Então é facultativa. Tá do jeito que eu falei para vocês na aula anterior aí. Então, ó, a correção e a coerência do texto seriam mantidas se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo colônia. Item certo. Só para provar, só para fundamentar, porque há muitos alunos que aprendem isso aqui pela regra geral. Ah, eu não uso, a gramática diz, e vai errar. Isso aqui é gabarito, é oficial do CESP. Em 2015 também caiu. Agora em 2018, 2017, eu não vi nenhum item assim bem focado para isso. Mas quando isso aqui cai, arrebenta com as pessoas, porque muita gente vai pela regra geral. Mas posso utilizar, gente? Posso. Posso. Não há necessidade sintática, como eu disse, mas cabe como recurso estilístico. Então esse item está certo. Próximo. Vou fazer só 2 aqui com vocês, para a gente aplicar o que acabamos de aprender. A vírgula empregado, logo após protegia. Cadê esse protegia, esse cabra? Aqui, ó, vírgula antes do e de novo. Marca texto. Ó, tem um ezinho aqui de novo, ó, tá falando dessa vírgula antes dele. Separa orações aditivas que têm sujeitos diferentes. Vamos ver se está acontecendo isso? Ó, mas aquela casa me protegia. E dela uma mulher se esforçava. Olha se eu tenho aditivo, ó. Aquela casa é o sujeito, me protegia. E dentro dela, uma mulher se esforçava. Eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. É ou não é? Aditiva com sujeitos diferentes. Né? É isso, não é? Sim. Ele não está nem cobrando a legalidade em si, mas a vírgula empregada logo após separa orações aditivas que têm sujeitos distintos. Aquela casa me protegia e uma mulher se esforçava. Né? É um aditivo essa aqui, está adicionando esse e, oração coordenada sintética aditiva. Certo. Né? Eu vou repetir com vocês. Quando for aditivas com sujeitos diferentes, é melhor empregar a vírgula. Porque evita toda e qualquer possível ambiguidade. Até melhor, quando for sujeitos diferentes. Legal? Galera, você já está fera nessa parte aí. Ó, vamos resumir. As orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Não é assim que eu falei? Independentes sintaticamente. Você entendeu o que é independência sintática, né? Você entendeu. É uma oração não exerce a função em relação a outra. Então, entre as orações coordenadas, posso usar vírgula, ponto e vírgula ou ponto. Legal? Falei de vírgula antes do e, nas aditivas com o mesmo sujeito e aditivas com sujeitos diferentes. Deus abençoe vocês e até nossa próxima aula.